Galera, em Boruto, em Naruto, existe um dojutsu extremamente roubado e também um dos mais trabalhados da obra, que é basicamente o Sharingan dos Uchihas, que foi derivado do Hagoromo Otsuki e a linhagem também do Indra. Esse dojutsu é tão insano que a maioria dos ninjas queria ter esse poder. O que a gente vai ver aqui hoje é simplesmente os 10 maiores usuários de Sharingan de Boruto e também de Naruto. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vou trazer muito mais para vocês. Então, sem mais enrolação, começando com essa lista aqui, simplesmente a Sarada Uchiha, a filha da Sakura com Sasuke Uchiha. Atualmente ela já despertou o Mangekyo Sharingan, mas não é o foco aqui, e sim o Sharingan padrão, que tem as suas evoluções com um Tomoe, 2 Tomoes e 3 Tomoes. No mangá ela tem 3 Tomoes, pois no anime só tem 2. Mas enquanto ela não ativou o terceiro Tomoe, ela teve bastante dificuldade para dominar o Sharingan. Tanto que ela teve que passar por duros treinamentos com o próprio Sasuke, também com a própria Sakura, para cada vez mais melhorar a eficiência do Sharingan para chegar ao seu segundo estágio, no seu segundo Tomoe. Somente quando ela atingiu o segundo Tomoe, ela conseguiu utilizar o Chidori, um jutsu criado pelo próprio Kakashi, passado pelo Sasuke e também agora foi passado para a Sarada Uchiha, que só também conseguiu usar a eficiência máxima do Chidori quando atingiu o terceiro Tomoe contra o Boros. Ali, juntamente com o time 7, que está o Boruto e o Mitsuki, ela conseguiu atingir o terceiro Tomoe e assim conseguindo derrotar o Boros uma vez por todas. E em nono lugar nós temos ele, um cara que não tira, mas é extremamente famoso por ter um Sharingan, que é o Kakashi Hatake, o famoso ninja copiador ou Kakashi Sharingan. Como ele despertou um Sharingan sendo que ele não é o Uchiha? Muito simples. Isso aconteceu onde está acontecendo uma guerra ninja, a terceira guerra ninja, onde o Kakashi e o Obito acabaram sendo encurralados e o Obito acabou sendo meio que esmagado por uma pedra gigantesca, sobrando um dos seus olhos e deu de presente para o Kakashi por ele ter se tornado um Jounin. Naquele momento o Kakashi tinha 2 Tomoes, mas com o passar do tempo, quando ele entrou para Anbu e também quando ele acabou matando a Rin sem querer, ele despertou o terceiro Tomoe e também acabou despertando o Mangekyo Sharingan. E o próprio Itachi, que é um Uchiha extremamente poderoso, falou que ele, o Kakashi, é um dos caras mais insanos e mais habilidosos com o Sharingan, mesmo ele não sendo um Uchiha. Fora os 1000 jutsus que o cara simplesmente conseguiu copiar ao longo da sua jornada como um ninja. Kakashi é um dos caras mais respeitados da obra e também é um dos ninjas que tem um Sharingan e também é um dos caras mais habilidosos com esse jutsu, mesmo ele não sendo um portador original. E um outro cara que também não era um Uchiha, mas também merece estar nessa lista, mesmo ele sendo um dos personagens mais odiados da obra de Naruto, que é simplesmente o Danzo. Peraí, o Danzo, entre aspas, não tem feitos de tipo copiar jutsus ou conseguir usar o Sharingan do nível para conseguir ver os ataques dos adversários igual a Sarada fazia, mas ele tem um feito muito insano. Simplesmente ele foi o único personagem a simplesmente ter 10 Sharingans no seu braço. Ele tinha a célula do Hashirama para ajudar? Tinha, mas mesmo assim, galera, é um feito absurdo. Um cara que não é o Uchiha, não tem o preparo do corpo do Uchiha e nem o treinamento, ter simplesmente 10 Sharingans para utilizar o Izanagi. Então sim, o Danzo merece estar nessa lista, mesmo ele sendo um dos caras mais chatos e odiados da obra. Mas o feito dele de ter 10 Sharingans no braço é extremamente insano. E em sétimo lugar nós temos o irmão mais novo do Madara Uchiha. Por que ele está aqui em sétimo lugar e não à frente? Porque é muito simples, a gente não tem muitos feitos dele na obra, mas ele viveu um tempo que simplesmente era guerra atrás de guerra. Ele viveu um tempo onde não tinha as vilas, só tinha vários clãs brigando por poder. Geralmente o clã Uchiha sempre brigava com os clãs Shinju. Para poder bater de frente com o clã Shinju, Tobirama, Hashirama, eles tinham que ter um poder muito insano e o poder de controlar o seu Sharingan a ponto de bater de frente com o Tobirama e, entre aspas, o Hashirama, é digno de estar aqui nesta lista. E também ele é o segundo no comando do clã Uchiha, perdendo somente por Madara, o seu irmão mais velho. E também acabou despertando o Mangekyo Sharingan. E em sexto lugar, ele também deveria estar um pouco à frente nessa lista, mas ele tem o mesmo problema do Izuna. A gente não tem muitos feitos na obra
do Naruto, nem mesmo em Boruto, sobre o Fukaku Uchiha. Mas ele era muito temido por causa do seu Mangekyo Sharingan. E por causa dos seus feitos na terceira guerra ninja, ele foi cotado a ser o próximo Hokage. Infelizmente ele acabou perdendo esse posto pro Minato e acabou meio que tramando um golpe de estado. Mas olha o nível do Fukaku Uchiha. Como eu disse, ele foi muito respeitado por seus feitos na terceira guerra ninja e também tinha um plano de colocar a Kurama em um Genjutsu. E poucos usuários são capazes de fazer isso com facilidade. O Fukaku tinha esse plano de roubar a Kurama da Kushina e fazer esse golpe de estado. E se o Itachi não tivesse parado o clã Uchiha causando massacre do clã Uchiha, acho que sim, o Fukaku conseguiria somente utilizando o Sharingan e, se brincar, o Mangekyo Sharingan também controlar a Kurama. Então é por isso que, mesmo sem feitos, ele merece estar aqui nessa posição em sexto lugar. Falar também que na época ele era o líder simplesmente do clã mais poderoso de Konoha, que é o clã Uchiha, tá ligado? Então sim, o Fukaku Uchiha sim merece estar aqui em sexto lugar. E em quinto lugar nós temos ele, o cara é extremamente insano, um dos poucos que não foi afetado pelo efeito colateral do Mangekyo Sharingan, que é o próprio Obito Uchiha. O cara é tão habilidoso e tão insano, com apenas 14 anos. 14 anos, ele conseguiu bater de frente com Minato e conseguiu arrancar a Kurama de dentro da Kushina, ainda por cima colocar a Kurama em um Genjutsu. Com 14 anos, nenhum Madara fez isso, tá ligado? Tá achando pouco? O Obito também simplesmente foi o único ninja que usou o Mangekyo Sharingan por anos, várias e várias vezes e nunca ficou cego. Muitos dizem por causa das células do Hashirama, que consecutivamente estava simplesmente curando o olho dele. É uma teoria, mas não temos confirmação, então é por isso que somente por esses feitos simples o Obito está aqui em quinto lugar. Em quarto lugar nós temos ele. Esse cara aqui tem bastante fã e também é um dos personagens mais amados de Naruto, que é o Itachi Uchiha. Ele sim, galera, é muito poderoso. Ele é um dos caras mais insanos no quesito de Genjutsu. Para ter uma noção, só você de olhar pro cara, você cai em um Genjutsu. Na época que ele voltou pra Konoha, ele acabou enfrentando o Kakashi, que já era habilidoso com o Sharingan, mas ele simplesmente olhou e colocou ele no Genjutsu. Olhou, galera? É muito absurdo o feito do Itachi. E tipo, você nem precisa só olhar para os olhos deles, olhou pro dedo, olhou pra mão, você já caiu no Genjutsu, só olhando com o Sharingan. Nem estou falando do seu Mangekyo Sharingan, que tem o Tsukuyomi, um dos Genjutsus mais chatos e mais roubados da obra. Fora que também o Itachi foi um dos personagens mais jovens a despertar o Sharingan. Com simples 8 anos de idade o cara já tinha o Sharingan. Então a experiência e o nível de combate utilizando o Sharingan era muito absurdo. Então por isso que o Itachi está aqui em quarto lugar. Mas teve um cara que foi temido e muito respeitado, e até criaram o apelido para ele, que é Shisui, o teleportador, está aqui em terceiro lugar. Sim, o Shisui é muito mais habilidoso com o Sharingan que o próprio Itachi. O próprio Itachi já disse que o Shisui é mais forte do que ele. Só que tipo, galera, o Shisui, ele é muito insano. Ele é tão insano que com apenas 8 anos de idade despertou o Mangekyo Sharingan. Tá achando pouco? O cara ficou tão conhecido por sua habilidade de teleporte e de velocidade, juntamente com seu Sharingan. Todo mundo, quando via ele, mandava todo mundo fugir. Sim, todo mundo tremia na base, só ver o cara e todo mundo fugia, já que sabia que se desse de cara com o Shisui, seria morto na hora. Para ver um nível de absurdo que esse cara ganhou com tanta fama em tão pouco tempo. Só que infelizmente o Shisui sofre de algum mal dos personagens insanos de Naruto, que foi descartado logo cedo. Ele acabou sendo emboscado pelo Danzo, perdeu um dos seus olhos e acabou sendo envenenado pelo Kan Aburame. Então infelizmente Shisui morreu muito cedo, mas seus feitos são lendários, tá ligado? Principalmente em quesito de Genjutsu. Só seu Genjutsu padrão já é muito insano, e com seu Mangekyo Sharingan, então o Kozatsukami nem se fala, é simplesmente o segundo Genjutsu mais poderoso da obra inteira, tá ligado? Então ele merece sim estar aqui nessa posição de terceiro lugar. E aqui, galera, a gente tem aqui, agora galera, vamos aqui pro segundo lugar, que poderia ser sim o primeiro lugar, mas como estamos falando de Sharingan e não de Rinnegan, está aqui em segundo lugar
pois estou falando do Sasuke Uchiha. Sasuke também é um dos personagens que teve mais desenvolvimento no quesito Sharingan no primeiro, segundo e terceiro Tomoe. Ele sempre treinou seu Sharingan para ser habilidoso com ele, mas um feito absurdo que o Sasuke tem, que é simplesmente sair do Tsukuyomi somente utilizando o Sharingan padrão. Isso é muito insano, é um absurdo de feito. Ele simplesmente saiu do Genjutsu, um dos Genjutsus mais poderosos da obra, de uma forma muito fácil, utilizando somente o Sharingan padrão. Então por que ele perde para o primeiro lugar? Pois ele só conseguiu fazer esse feito quando ele teve o Rinnegan, que ele ganhou do Haguruma, que é colocar todas as Bijus em um único Genjutsu, beleza? É um feito muito insano, mas ele estava com o Rinnegan na época, e então por isso que o Madara está em primeiro lugar. Pois somente olhando para Kurama, colocou ela em um Genjutsu, utilizando o Sharingan padrão. Fora que ele fez na Quarta Guerra Ninja, somente utilizando o Sharingan, que foi simplesmente arrebentar um esquadrão ninja inteiro, colocando os Genjutsu, copiando o Jutsu, utilizando o Jutsu Bola de Fogo de uma forma muito fácil. Esse é o nível do Madara, tá ligado? Então pra mim, fora também que na época que ele despertou o Mangue Sharingan, foi a mesma época do Izuna, como eu disse anteriormente. Ele vivia num local que ele precisava do Sharingan ao máximo, no seu poder máximo, porque ele sempre está enfrentando oponentes extremamente poderosos, inclusive o próprio Hashirama, tá ligado? Que já estava acostumado a enfrentar o Uchiha, então o seu nível de Sharingan teria que estar em outro patamar. Mas aí, você concorda ou não comigo com essa lista? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, deixa o seu like e também se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois vou trazer mais conteúdos como esse para vocês.